Deus pela vida da igreja, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, tadinha. O presente, né, é bênção, mas o maior presente é permanecer na presença do Senhor. O maior presente que eu posso receber é estar na casa do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe cada um dos irmãos, esteja orando pela minha vida, preciso da oração dos irmãos, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, você pode acompanhar aí pela televisão, ou você pode me ouvir. Versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes, e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua poderosa palavra, que nos alcançou, Senhor, que nos fez estar aqui nessa noite. Deus, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Deus, cada coração nessa noite, neste lugar, precisa ouvir a sua palavra. Que nós possamos ser fortalecidos nessa noite. Que possamos, ó Pai, ser curados, ó Pai, de nossas feridas. Que possamos ser libertos, ó Pai, de nós mesmos. E que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Charles Spurgeon, um grande pregador, dizia a seguinte frase enquanto pregava os seus sermões: Cristo não arrasta ninguém pelos cabelos, Ele atrai pelas cordas do coração. Vou repetir: Cristo não arrasta ninguém pelos cabelos, Ele atrai pelas cordas do coração. Meus irmãos, Jesus, no começo do livro de Mateus, Ele inicia o seu ministério. Aos 30 anos de idade, Ele começa a se revelar como o Salvador da humanidade. Ele começa a se mostrar para esse mundo. Ele começa a sua caminhada em busca dos pecadores, em busca da redenção dos pecadores. Jesus inicia o seu ministério na Galileia, e dali ele vai partir para o Jordão. E nós sabemos que um dos primeiros passos de Jesus foi descer as águas, foi se batizar. A Bíblia nos diz que ele vai ao encontro de João Batista, aquele que havia de preparar o caminho para o Cristo, para que ele fosse batizado, para que a Escritura se cumprisse. Jesus então cumpre o que a palavra de Deus dizia a respeito dele, é batizado, lembrando que Jesus não precisava de remissão de pecados, porque, como o pastor disse aqui hoje pela manhã, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o único que cumpriu a lei por inteiro. Então Jesus não precisava de remissão de pecados. O batismo de Jesus é para que se cumprisse a Escritura. Jesus então sai dali e é levado pelo Espírito até o deserto, no começo do capítulo 4 de Mateus, onde ele vai ser tentado pelo diabo, onde ele será enfrentado pelo diabo, onde Jesus será levado ao limite, 40 dias em jejum,
40 dias se guardando, se consagrando, 40 dias ao lado de Deus. E a Bíblia nos diz que o diabo se aproxima e tenta a Jesus. Jesus, por sua vez, vence o diabo. Como que Jesus venceu o diabo, irmão Caio? Pelo poder da palavra de Deus. Quer vencer o diabo, meu irmão? Palavra de Deus. Está escrito. Nós precisamos entender que a nossa maior arma na batalha espiritual é a oração e a palavra de Deus. Jesus então vence o inimigo e sai daquele deserto, servido pelos anjos, e começa então a anunciar a sua mensagem. E qual é a primeira mensagem que Cristo anuncia? É a mensagem mais importante da Escritura. A mensagem que nós precisamos saber de cor e salteado: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem mais importante do Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus se aproxima. Jesus então começa a anunciar a mensagem mais importante. E quando Jesus anuncia essa mensagem, pecadores vão se arrependendo, porque o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e a palavra de Deus pela pregação do Evangelho. Onde a palavra de Deus é pregada, a fé é gerada nos corações. Então Jesus começa a pregar a palavra. Jesus começa a anunciar o reino. E a Bíblia nos diz que Jesus, nessa caminhada inicial, ele vai sair da região do Jordão e ele vai ir para a região da Galileia. Irmãos, a região da Galileia era uma região praieira, uma região litorânea. Então Jesus começa a fazer uma caminhada na praia. Irmãos, não sei se os irmãos já caminharam na praia em alguma oportunidade, mas é muito bonito. Você andando ali no calçadão, ou com os pés na areia, olhando o mar, vendo as pessoas se alegrarem, se divertirem. Jesus está numa caminhada na praia. Mas sabe qual é o interessante? Não é uma caminhada qualquer. Por quê, irmão Caio? Porque o mar da Galileia? Não, não é porque é o mar da Galileia. Ah, mas é porque aquela praia era uma praia diferente. Não, era uma praia comum. Não, mas porque a areia da Galileia era uma areia melhor. Não, era uma areia comum, era um mar comum, era uma praia comum, cheia de pessoas comuns. Mas tinha alguém diferente caminhando naquela praia. E não era só um homem caminhando na praia. Era o próprio Deus, com os seus pés na areia, andando no meio dos homens, caminhando em meio à humanidade. Jesus, o Deus encarnado, colocando os seus pés nas areias desse mundo. Isso é maravilhoso, irmão. Esse é o maior milagre, irmão, que nós podemos contemplar. Deus se manifestar nesse mundo caído, no meio de pecadores como eu e você, existia um homem perfeito caminhando no nosso meio. E a Bíblia nos diz no verso 18, acompanha comigo, Mateus capítulo 4, verso 18. Andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Irmãos, a primeira coisa interessante da mensagem de hoje, Jesus viu dois irmãos. Talvez você nunca parou para pensar. Imagine o próprio Deus te olhando. Imagine você dentro da sua casa,
na sua cozinha, e o próprio Deus olhando para você. Imagine você no seu trabalho num dia comum, e quando você olha para o lado, o próprio Deus está olhando para você. Meus irmãos, existem 7 bilhões de pessoas nesse mundo, mas Deus olhou para você. Ele viu aqueles homens comuns. Havia um plano naquela praia. Havia um propósito de Deus naquelas areias. Havia um projeto do Senhor para aqueles homens. Porque Jesus olhou para eles. Meu irmão, o fato de Jesus olhar para mim e para você já é um milagre. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, você vai ver o mesmo texto. Mas ele, como Lucas, era um homem mais versado, ele dá mais detalhes do que aconteceu nesse dia. É aquele texto que nós chamamos de a pesca maravilhosa. Lembra que Jesus chega na praia, os homens pescaram a noite inteira. Jesus pergunta para eles assim, Jesus, vocês têm algum peixe aí? Não, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Aí Jesus fala assim, joga a rede ali, que ali tem peixe. Aí Pedro olha para ele e fala assim, sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E a Bíblia nos diz que eles lançam as redes e uma multidão de peixes é pescada. Então eles ficam maravilhados. E o que nós entendemos? O propósito de Jesus naquela praia era realizar um milagre. Não. O propósito não eram os peixes. O propósito eram os pescadores. Meu irmão, Deus não está interessado nos peixes que eu e você estamos. Deus está interessado em pescadores. O propósito de Jesus andar na praia não é multiplicar os peixes, mas pescar os pescadores. O propósito de Deus vir a esse mundo não é simplesmente a realização de milagres, mas salvar os pecadores da ira vindoura. O desejo de Deus é te livrar do inferno, meu irmão. Nós temos aqui o primeiro encontro de Jesus com alguns dos homens que vão se tornar seus amigos e seus discípulos. Porque toda amizade com Jesus precisa começar num encontro de Jesus com a pessoa. Esses homens, talvez você pense, esses homens eram grandes pescadores. Jesus estava passando na praia, observou o jeito de jogar a rede, eles tinham uma habilidade de pesca diferente. Talvez você imagine que eram homens preparados, meu irmão, homens comuns, como eu e você. A maioria deles iletrados, semi-alfabetizados. A maioria sabia escrever só o nome e fazer as contas básicas. O que eu quero que você entenda? Não eram homens especiais. Deus não chama pessoas especiais. Sabe por quê? Porque não existem pessoas especiais. Só existem pessoas comuns, como eu e como você. Deus chama homens que, apesar das suas habilidades, conhecimento de pesca, eram homens comuns. E nós temos um grande defeito de achar que Jesus se impressiona com as nossas habilidades. Não. Você é uma pessoa comum. Isso é o suficiente para Deus. Deus não te escolhe por aquilo que você sabe fazer. Deus não te escolhe pelas habilidades que você desenvolveu durante a sua vida. Paulo vai dizer que o poder dele não se aperfeiçoa nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, mas se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Lucas capítulo 5, verso 5.
Jesus encontra eles trabalhando. Irmãos, eles haviam trabalhado a noite inteira, mas Jesus espantou os peixes daquele dia. Jesus encontra eles, irmão, no trabalho. Sabe por que tem muitas pessoas na igreja que às vezes não se aproximam um pouco mais de Cristo? Porque não se envolvem no trabalho. Deus usa pessoas que estão em movimento. Se você pegar Davi, quando Deus encontra Davi, onde Davi estava? Atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Se você for pegar a história de Moisés, que a gente canta aqui, né? Que a sarça pegou fogo, o que Moisés estava fazendo? Apacentando o rebanho do seu sogro. Deus escolhe homens que estão dispostos a estar em movimento. Eles ali obedecem ao Senhor, lançam as suas redes, desfrutam do milagre. Mas mais maravilhoso do que o milagre é aquele homem que apenas com uma ordem fez com que o milagre acontecesse. É aquele homem que aparentemente não tinha nenhuma técnica de pesca, não tinha nenhum material de pesca, não tinha experiência com pesca, sabia exatamente onde os peixes estavam. Esse homem vai olhar para esses discípulos e vai iniciar um pequeno diálogo. Verso 19, Lucas capítulo 4, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, Jesus agora inicia um diálogo do jeito que Jesus gosta, dando ordens. Se você pegar na Escritura, Jesus ele está sempre ordenando algo. Nós lemos o texto e achamos que Jesus está fazendo um convite. A leitura que nós temos parece que Jesus está aqui: ei, vocês aí, se vocês quiserem, vocês podem vir até mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas se vocês não quiserem, vocês podem permanecer aí na praia pescando peixe. Não, essa palavra vinde, ela significa venham agora. Jesus não está convidando, Jesus está dando uma ordem. Isso aqui é um chamado, meu irmão. Isso é um chamamento do Senhor. Jesus não dá uma opção para os discípulos, e nessa noite você não tem opção, eu não tenho opção. Nós precisamos atender o chamado de Cristo. Nós precisamos parar de vender Jesus como se Jesus tivesse um outro caminho. Meu irmão, o ser humano não tem escolha a não ser entregar a sua vida para Cristo. Porque em João capítulo número 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe um plano B, não existe uma outra vertente, não existe uma outra oferta que você possa escolher. Jesus está convocando aqueles homens: venham agora, vocês precisam estar comigo agora. É hoje, é um chamado, é um convite em forma de ordem, ou uma ordem em forma de convite. Eu gosto de Jesus porque Jesus não nos deixa escolha. E quanto menos você escolher na sua vida, mais você vai acertar. Porque se Jesus deixar na minha e na sua mão, irmão, é ladeira abaixo. A Bíblia nos diz que nem orar nós sabemos. Paulo fala em Romanos que o Espírito Santo precisa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem orar nós sabemos. Tiago fala: pedi e não recebeis, porque pedires mal para esbanjares nos seus prazeres.
A Bíblia nos diz, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, nós não sabemos nem o caminho. Quando Jesus escolher para você, meu irmão, dá glória. A promessa, o chamado, a ordem, vem com uma promessa. Porque toda vez que Deus chama um homem para um propósito. Deus chama alguém para cumprir algo. Deus não te chamou, irmão, para você fazer número na igreja só. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E tem promessa de Deus. A promessa está escrita no verso 19. Eu vos farei pescadores de homens. A promessa de Jesus aqui é maravilhosa. Sabe por quê, irmão? Jesus diz para eles assim: vocês vão continuar como pescadores. Não tem problema vocês serem pescadores. O que eu quero de vocês não é que vocês deixem de ser pescadores, mas eu quero que vocês mudem o alvo da sua pesca. Vocês estão acostumados a pescar peixes, mas comigo vocês vão pescar um outro tipo de bicho. Vocês vão pescar homens. Irmãos, eu acho muito legal isso. Sabe por quê? Tem gente que leva para um extremo muito grande o chamado de Deus. Meu irmão, Deus não vai te tirar desse mundo. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai passar dificuldade. Mas mesmo assim, Deus quer mudar só o alvo da sua pesca. E a gente acha que quando Deus chama a gente, Deus vai levar a gente para o céu na mesma hora. Não, vocês vão continuar pescadores, só que tem um negócio. Agora vocês não vão pescar mais peixe. Vocês vão pescar homens. Eu vou dar um novo sentido para a vida de vocês. Você vai continuar na mesma família, meu irmão. Você vai continuar com os mesmos problemas. Só que você tem um sentido diferente para viver. Só que você tem uma visão diferente para a sua vida agora. Só que a partir de hoje, você já não vai mais enxergar a vida como você enxergava antes. Por quê? Porque alguém te chamou e essa pessoa que te chamou é Cristo. O seu alvo não é mais aquilo que você passou a vida inteira tentando conquistar. Seu alvo agora é outro. Você deixou de ser pescador de peixe há muito tempo. O dia que Jesus te viu na praia, você já deixou de ser pescador de peixe. Nós precisamos começar a pescar homens. Nós precisamos começar a atirar no alvo de Cristo. Irmãos, por que Jesus disse para eles não pescar mais peixe? Sabe por quê, irmão? Os pescadores de peixes, eles só podem contemplar até onde os seus olhos veem. Os irmãos que já foram na praia aí, coisa bonita é chegar de frente para a praia assim e olhar o mar. Você não vê o final dele, não é verdade? Mas tem um final. Tem um final. Mas os olhos desses homens só podem contemplar até onde o mar vai. Mas quando Jesus fala que esses homens vão ser pescadores de homens, é que Jesus está dizendo assim: vocês a partir de agora não vão enxergar somente os mares. Jesus está dizendo para aqueles homens: a sua visão precisa estar além do que os seus olhos podem ver. Irmãos, existe algo mais. Quando somos pescadores de peixes, os nossos olhos, eles são dominados por aquilo que está ao alcance da nossa visão. Mas Jesus está dizendo para esses homens: vocês estão gastando a vida inteira pescando peixe, sendo que tem algo muito maior do que isso. Tem algo muito maior do que eu e você e este mundo, meu irmão. Existe algo mais. Não pode ser só isso aqui. Não
pode ser, irmão, levantar pela manhã, trabalhar, buscar o sustento da casa, trazer para casa, passar um tempo com a família, conquistar as coisas, passear, voltar a trabalhar de novo, passar um tempo com a família. Tem mais do que isso, tem algo mais do que isso, meu irmão. Existe algo muito maior do que isso. E Jesus está dizendo para esses discípulos: vocês não viram além dos mares, mas existe algo maior. A sua vida, existe um sentido maior para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, questionando Deus acerca da sua vida. Existe algo maior, existe algo a mais do que você tem vivido. E a pergunta de Deus para nós é: onde estão nossos olhos? Será que os nossos olhos pararam no final do mar? Será que nós olhamos para o final do mar e nós entendemos que ali se encerra tudo? Ou será que os nossos olhos estão além dos mares, além do que se pode ver? Versículo de número 20. Então eles deixaram as redes imediatamente e o seguiram. Jesus não arrasta ninguém pelos cabelos, ele atrai pelas cordas do coração. Verso 20: deixaram as redes. Meu irmão, o que são redes aqui? Vamos aplicar na nossa vida. Eu quero que você imagine comigo 4 homens, uma empresa de pesca, um dia comum, numa praia comum, com pessoas comuns, pescando peixes comuns, uma família comum, uma casa comum, uma vida totalmente comum. De repente, aparece um homem que sabe onde os peixes estão, que pelo poder da sua palavra, a sua rede que a noite inteira passou vazia, está cheia como num milagre. E esse homem olha para você e diz assim: vem andar comigo. E as pessoas dizem assim: vamos, deixa eu deixar minhas redes aqui. Os discípulos não deixaram só as redes ali, eles deixaram seus sonhos, seus propósitos, seus projetos, suas vaidades, seus anseios, suas preocupações, seus planos, a sua vida. Um dia perguntaram para um grande homem de Deus quanto custa servir a Jesus. E ele disse assim, muito simples: custa tudo. Eles deixaram tudo e o seguiram. E meu irmão, surge uma pergunta que nos faz refletir: o que faz homens comuns abandonarem suas vidas para seguir um outro homem? O que aconteceu naquela praia, naquele dia, que fez homens responsáveis, homens serenos, abandonarem tudo para ir atrás de um cara que eles tinham conhecido naquele dia? O que tem na cabeça desses homens? Será que esses homens não estão olhando para as responsabilidades deles? Será que esses homens esqueceram que eles tinham conta para pagar? Será que eles esqueceram que aqueles peixes que eles tinham que pescar naquele dia faziam parte do orçamento da casa do mês? Porque a Bíblia diz no capítulo de número 5 que eles vão embora e deixam os peixes. Sabe o que eu acho engraçado, meu irmão? O milagre pode até acontecer, mas Jesus é o único que vai até o final. A gente vive milagres, mas os milagres ficam. Quantos milagres você já viveu? Um monte. Se eu fosse abrir aqui, tem milhares de milagres nessa igreja. O único que vai com você até o final, Cristo. Alguns você já até esqueceu. Alguns a gente recebe e joga fora. Mas Cristo não. Cristo é o único que vai até o final. Ele é maior do que os milagres. Ele é maior do que as bênçãos. Ele é maior do que qualquer coisa que podemos receber neste mundo. Mas o que faz esses homens abandonarem tudo? É aquilo que nós chamamos de a poderosa graça de Deus.
a poderosa graça de Deus. Talvez a graça seja a palavra mais falada na igreja. Mas o que é a graça, irmão Caio? A graça é o que me faz pregar essa mensagem nessa noite. A graça é o que te faz sentar nesse banco e ouvir essa mensagem nessa noite. A graça é o que te faz sair da sua casa e chegar até aqui. A graça é o que te faz sair daqui e chegar até a sua casa. A graça é o que te faz ter a capacidade de ouvir a palavra de Deus e ser edificado por ela. A graça é é a habilidade que Deus nos dá de poder compreender o que está escrito na Escritura e o que está sendo falado, para que aquilo gere uma transformação no nosso coração. A graça é o favor que nós não merecemos. Irmãos, o que aconteceu na praia foi graça. Deus olhar para a sua vida é graça. Sabe por quê, irmão? Não merecemos nem o olhar de Deus. Lembra do texto de Isaías? Senhor, eu não posso não. Eu sou pecador. Meus lábios são impuros. Eu não posso contemplar o Senhor. Não merecemos nem o olhar do Senhor. Mas a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus permite que Deus nos olhe. Permite que Ele nos enxergue como nós somos, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, distante de quem nós deveríamos ser. Isso é a graça. Nós não merecíamos nenhum olhar dele por um segundo, mas Ele olha por nós durante toda a nossa vida. Isso é a graça de Deus. Quando você entende que você não merecia um olhar dele, mas Ele está olhando para você desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte, você entende a graça. É o favor de Deus. Não existe mérito em nós em recebermos essa graça. Não existe em nós e nem em ninguém, porque Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: todos pecaram e afastados da glória de Deus estão. Ou seja, não há nenhum mérito em mim e você para que Deus olhe para nós. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus. Paulo diz que estamos fora do padrão, Vinícius. E sabe o que eu acho engraçado, irmão? Que o maior erro de um homem é entrar por aquelas portas achando que está dentro do padrão. Você não está dentro do padrão. Eu não estou dentro do padrão. Se nós estivéssemos dentro do padrão, Cristo não precisaria enfrentar o madeiro por causa dos nossos pecados. Mas é a graça de Deus que nos permite, assim como Paulo diz em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12, olha que lindo o texto de Paulo, meu irmão. Não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso é a graça, meu irmão. É nós mesmos fora do padrão. Jesus olhar para nós, nos lavar, nos remir, nos colocar no caminho certo e nos dar a oportunidade de andar de maneira correta diante do Senhor. Isso é a graça de Deus, mano. Somente esse poder, somente essa graça pode direcionar o nosso olhar para Cristo. Sabe por quê, irmão? Quantos pescadores tinham naquela praia? Muitos. Quantos foram escolhidos? 4. Jesus passou desapercebido por um monte de gente. E agora eu quero dizer algo aqui, irmão, para você se preocupar.
cuidado, meu irmão, para Jesus não passar desapercebido por você. Deus está andando naquela praia, mas nem todos foram capazes de reconhecer. Deus passeava no meio daqueles homens, mas nem todos foram capazes de reconhecer. Somente a graça de Deus pode nos direcionar para Cristo. Os discípulos deixam tudo por causa dessa graça. Por que, irmão Caio? Porque não há força em nós para abandonar as redes desse mundo. Não há força em nós para deixarmos tudo que temos nesse mundo. Nós estamos desesperadamente agarrados às coisas desse mundo. Não temos força para abandonar aquilo que o nosso coração ama desse mundo. Somente a força do poder, da graça de Deus pode nos arrancar das riquezas desse mundo. Você e eu somos incapazes de abandonar o nosso orgulho, as nossas vontades e ir em direção a Cristo. Nós precisamos da graça para deixar as redes. Nós precisamos da graça para abandonar tudo que nós temos nesse mundo. Por isso Spurgeon dizia: Jesus não puxa ninguém pelos cabelos, Ele atrai pelo coração. Ele sabe aonde Ele precisa tocar. Salmo 139 foi lido, Ele conhece. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe aonde Ele precisa se apresentar na sua vida. Eu acho engraçado, irmão, que João capítulo de número 18, versículos de número 5 e 6, Jesus está no Getsêmani, e quando Judas acaba de o trair, os soldados romanos vêm para pegar Jesus, e eles perguntam assim: quem é você? E ele diz assim, eu sou. E quando ele fala eu sou, sabe o que acontece, irmão? Todo mundo cai no chão. Meu irmão, quando Cristo se revela, Ele mexe o nosso coração. Quando Jesus se revelar na sua vida, Ele sabe onde Ele precisa mexer. Quando Ele diz para nós, eu sou, não existem defesas no nosso coração que consigam parar a obra salvífica de Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Efésios: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Quando Jesus se dispõe a lutar contra o nosso coração, não há como sairmos vencedores. Não há. Quando Ele diz ao nosso coração, eu sou, nós não permanecemos de pé. Nós caímos prostrados. E para a gente finalizar, meu irmão, eu quero rapidinho trazer algumas aplicações para a sua vida sobre a importância da graça de Deus, para você sair daqui nessa noite desesperado por essa graça. Primeira lição que você precisa entender, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, se os irmãos aí puderem colocar aí. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Primeira lição: os barcos e os peixes não são o mais importante. Existe algo para além disso. Eu não sei o que você tem feito na igreja, os milagres não são o mais importante. Existe algo maior do que isso. Existe algo para nós desfrutarmos, maior do que as bênçãos naturais desse mundo. Existe algo muito maior para nós conhecermos. Como Jeremias diz, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Segunda lição, Lucas capítulo 5, verso 8.
Quando Simão Pedro viu isso, ou seja, a multiplicação, o milagre da pesca, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A graça mostra para mim e para você quem de fato nós somos. Você não é tão bom quanto pensa. Guarda isso no seu coração. Você não tem esse padrão tão alto quanto você acha. Você não é tão santo quanto você pensa. Você não é tão espiritual quanto você pensa. Você não é tão homem ou mulher de Deus quanto você acha. A graça nos mostra que somos dependentes do Senhor. A graça nos mostra que o nosso lugar é de joelhos diante do Senhor. A graça nos educa. A graça quebra o orgulho do homem. A graça mostra para mim e para você que nós estamos longe do padrão ideal. Terceira lição, João capítulo 15, versículo 5, parte B, Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. A graça te ensina que quem nos torna algo é Cristo. A graça nos ensina que não somos nada, mas que se somos, nos tornamos alguma coisa, é graças a Cristo. Não foi graças ao nosso trabalho, ao nosso esforço, à nossa inteligência, conhecimento e sabedoria ou técnica, foi por causa de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Quarta lição, João capítulo 4, versículo 22, isso é bonito demais. Então eles, no mesmo instante, perdão, irmãos, é Mateus capítulo 4, verso 22, diz assim: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Preste atenção, meu irmão, a graça vai te ensinar que pessoas são importantes, mas não são mais importantes do que Cristo. Os discípulos abandonaram o seu pai. Não porque eles não amavam o seu pai, mas eles encontraram um amor maior. Eles encontraram alguém que era mais digno. E eu quero dizer para você, meu irmão, não se prenda a pessoas. Ame mais a Cristo do que qualquer pessoa nesse mundo. A graça nos ensina que todas as pessoas têm uma importância grande, mas diante de Deus, nenhuma pessoa pode ser mais importante em nossas vidas, inclusive eu e você, porque a gente se desprende fácil dos outros, mas da gente mesmo é difícil, né? Mas a graça nos mostra que Cristo é o objeto do nosso coração, Cristo é o alvo da nossa vida, é o sentido da nossa existência. E para finalizar, João capítulo 18, versículo 15. Nós vamos ler até o 18. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os seus guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro estava também com eles de pé, aquecendo-se. Versículo 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. A graça nos ensina que existe perdão para as nossas vidas. O que está acontecendo em João capítulo 18, irmão Caio? O discípulo de Jesus nega ele. Pedro, ei, você é um discípulo dele? Não sou. Mas você andava com ele? Nunca andei. Mas você fala como ele? Não conhece esse homem.
Jesus havia sido preso. Não, mas você se veste como ele, você é parecido com ele. Não, eu não conheço esse homem. No momento mais difícil, ele abandona Jesus. Ele fraqueja na fé. Ele cai. Como a gente gosta de dizer hoje, né? Ele cai no pecado. Ele está caído. Ele está derrotado. Ele está derrubado. Ele foi nocauteado pela covardia. Mas a graça de Deus nos mostra que também existe o capítulo de número 21 do livro de João, meus irmãos. Diz assim, versículo de número 7: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Meu irmão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que aos outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Somente na graça existe perdão. Irmãos, Pedro nega Jesus. Pedro traz Jesus. O que Jesus faz? Onde eu encontrei Pedro pela primeira vez? Na praia. O que Jesus faz? Preciso dar um passeio na praia de novo. Tem alguém lá na praia que eu preciso encontrar de novo. Tem alguém lá na praia que precisa do meu perdão. E sabe o que os discípulos fizeram? O que Jesus chamou eles na primeira vez? Vem, anda comigo. O que eles fizeram? Deixando as redes. Aqui o que eles fazem no começo do capítulo 21? Vou pescar de novo. Essa vida não foi para mim. Mas Jesus marcou o encontro naquela praia. Jesus tinha que encontrar aqueles homens, porque na graça existe perdão. Na graça existe redenção. E Jesus olha para Pedro na praia, e eu tenho certeza que Pedro lembra desse dia que Jesus encontrou ele. E aqui nós vemos, meu irmão, que ao lado de Cristo existe perdão para as nossas falhas, para os nossos pecados, para as nossas transgressões. Eu não sei o que você fez da sua vida, mas eu sei, tem perdão de Deus para a sua vida, meu irmão. Talvez você hoje decidiu voltar a pescar. Jesus quer te encontrar na praia de novo. Melhor, Jesus vai te encontrar na praia de novo. Talvez você pegou as redes lá que estavam empoeiradas, que estavam sujas, e você começou a lançar rede no mar de novo. Mas Jesus vai te encontrar nessa praia, da mesma forma que Ele te encontrou um dia, e você vai voltar a ser pescador de homens, porque Deus não te chamou para ser pescador de peixe, meu irmão. Deus te chamou para realizar a vontade dEle nessa terra. E você vai lembrar que foi a graça de Deus. E você vai lembrar que você tinha desistido de tudo. E você vai lembrar que você não tinha forças. E você vai lembrar que você já tinha entregado os pontos, que você já tinha naufragado na fé, mas Ele estava lá na praia te esperando. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Meu irmão, talvez você entrou aqui hoje precisando
de uma palavra da parte de Deus. Talvez você entrou por essas portas por acaso. Talvez você não estava nem planejando vir no culto hoje. Talvez você entrou por essas portas triste, desanimado, sem esperança. Eu quero dizer para você, você precisa da graça de Deus. Talvez, meu irmão, você está cheio de problema na sua vida. Você precisa da graça de Deus. Talvez você entrou aqui, meu irmão, querendo desistir. Talvez as tribulações da vida tenham sido muito grandes. Talvez você tenha enfrentado grandes lutas. Eu quero dizer para você, você precisa da graça de Deus. A poderosa graça de Deus é o que vai te fazer vencer. Talvez você entrou aqui, meu irmão, essa noite, lutando contra Deus. É a graça de Deus, irmão, que vai fazer você perder essa batalha diante de Deus. Porque quando a gente perde diante de Deus é que nós ganhamos. Talvez você entrou por essas portas, precisando encontrar Jesus na praia novamente. Que você possa nessa noite clamar o nome do Senhor. Clame essa graça na sua vida. Se Deus olhar para você, você não vai precisar de mais nada. Quando Cristo olha para nós, irmão, nós perdemos a necessidade de se olharmos pelos outros, porque o olhar de Cristo já é suficiente. E talvez o que você precisa nessa noite é só entender que Cristo olhou para você, meu. Que no meio de tantos Cristo olhou para você, que no meio de tantos naquela praia Ele escolheu você. Talvez dentro da sua casa você não era o mais improvável, mas Ele escolheu você. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela sua graça, Senhor. Obrigado pela maravilhosa graça do Senhor. Obrigado por esse poder, ó Pai, que nos capacita, Senhor, a responder o seu chamado. Obrigado, Senhor, porque é por causa da sua graça que nós estamos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, que é por causa da graça que eu prego essa mensagem nessa noite. E o meu coração, Senhor, entende que eu preciso dessa graça, Senhor. Obrigado, Deus, que tudo é pela graça do Senhor. Obrigado, Senhor, porque se nos movemos é pela graça. Se alcançamos nossos objetivos é pela graça, Senhor. Se lutamos contra o pecado é por causa da graça do Senhor. Se oramos ao Senhor é por causa da graça do Senhor. Se o Senhor responde a nossa oração é por causa da graça do Senhor. Se os milagres e as bênçãos nos alcançam é por causa da graça do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos uniu como igreja, porque nenhum de nós planejava estar aqui, Senhor, mas o Senhor nos viu. Isso é graça. Obrigado, Senhor, porque um dia nós paramos de pescar peixe, Senhor, mas foi por causa da sua graça, Senhor. Deus, a minha oração nessa noite, aqueles que precisam encontrar com o Senhor novamente, que o Senhor possa encontrá-los. Deus, em nome de Jesus, encontra, Senhor, aqueles que estão prestes a desistir, aqueles que estão prestes a tomar as redes nas mãos novamente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, encontra eles nessa noite, Pai. Deus nos faz lembrar do dia que o Senhor nos encontrou. Naquele dia, Senhor, que nada foi mais importante do que a voz do Senhor. Daquele dia que tudo nessa terra pareceu inútil, perto da revelação do Senhor. Daquele dia, Senhor, que nós prometemos viver para o Senhor por toda a vida. Nos faz lembrar, Senhor, do momento em que nós contemplamos o Senhor pela primeira vez. Deus, não foi à toa, Senhor.
não foi passageiro, não foi para durar 10 anos, 20 anos, foi para durar a eternidade inteira que o Senhor nos viu, Pai. Derrama essa graça, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a tua igreja, Senhor. Pai, essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. E você aplauda o nome do Senhor. Bom, irmãos, nós vamos estar orando aqui para encerrar. Vamos agradecer ao Senhor. E antes disso, quero desejar aos irmãos aí uma ótima semana. Uma semana cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua graça está estendida sobre nós. Pai, guarda meus irmãos, guarda, Senhor, meus irmãos nesse mundo tenebroso, Senhor. Reveste-nos, ó Pai, com a tua graça, Senhor, para que possamos viver, ó Pai, abundantemente na sua presença, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça, a poderosa graça salvífica de Cristo Jesus, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: vai em paz e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.